Afinal de contas, o que são os esquemas? É exatamente sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo de hoje. Eu costumo dizer que os esquemas, eles são feridas emocionais. Mas dentro de um esquema estão englobados padrões de comportamento, pensamento e sentimentos. Eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que nós fazemos tem um porquê. Tudo aquilo que nós fazemos é condicionado e basicamente condicionado a aprendizagens do passado. Aprendizagens que a gente teve ao longo de toda uma vida inteira, ao lado dos nossos familiares, nas instituições em que nós frequentamos, como escolas, grupos religiosos e muito mais. Todas as aprendizagens que nós temos, elas ficam marcadas em nós. E isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu costumo dizer que os esquemas são feridas emocionais porque eles são caracterizados por aprendizagens nocivas, aprendizagens negativas. Então, por exemplo, se você teve uma situação de trauma onde os seus amiguinhos te rejeitaram na escola, provavelmente você desenvolveu um esquema que é o esquema de abandono, onde você tem muito medo, um medo recorrente de que as pessoas vão te deixar. Essa é uma maneira pela qual você pode ter desenvolvido esquema. Porém, esse mesmo esquema de abandono, ele pode ter sido desenvolvido de outras maneiras. Digamos que você teve pais, uma mãe, que constantemente falava para você: você só vai me valorizar quando eu morrer. Quando eu não estiver aqui, você vai ver só e você vai me dar valor. E isso fez com que você passasse a temer também que essa pessoa fosse embora, partisse, que você a perdesse, que você vivesse o abandono. Assim também pode ter sido formado o esquema de abandono. Eu dei o exemplo do esquema de abandono porque é um esquema muito comum, ele está relacionado à rejeição e é um esquema que a gente encontra na grande maioria das pessoas. Porém, de acordo com o autor Jeffrey Young, que foi o autor que desenvolveu essa abordagem, existem 18 tipos de esquemas, existem 18 tipos de feridas emocionais. E na nossa mentoria, no nosso trabalho de terapia em grupo, nós iremos trabalhar todos esses 18 esquemas. Ana, significa que eu tenho todos esses esquemas, então? Não significa que você tenha todos esses esquemas. Porém, de acordo com o autor, é natural que todos nós tenhamos desenvolvido alguns esquemas. 3, 2, 4, 5 esquemas. Algumas pessoas têm mais esquemas. São aquelas pessoas que viveram relacionamentos muito turbulentos na sua infância. Relacionamentos turbulentos com os pais, entre os pais. Pessoas que de fato viveram um abandono, ainda que seja um abandono não físico, mas aquele abandono emocional, sabe? De você ter a pessoa, mas na verdade você não tem, porque ela não tá ali para você, ela não tá disponível para se conectar com você afetivamente. A grande questão é, quando nós não tomamos consciência dessas feridas emocionais, elas nos governam. Sim, são os nossos medos, os nossos traumas, os nossos receios, esses acontecimentos passados que estão nos governando. Nem preciso dizer que isso não é nada bom, que isso não é nada saudável. O que acontece então é que a gente passa a não ter total controle, domínio, consciência dos nossos atos e do porquê de nossos atos. Então, se você tem um esquema, como o esquema de fracasso, por exemplo, talvez você já ouviu falar sobre a síndrome do impostor, quando você muitas vezes até cresceu profissionalmente, tá muito bem na sua carreira, mas alguma coisa dentro de você não consegue acreditar que você tem méritos por isso. É como se você acreditasse que você realmente é um impostor e que em algum momento alguém vai descobrir que você só chegou onde você chegou por obra do acaso, por sorte. Não é mérito seu. Esse é o esquema de fracasso. Esse esquema faz com que você tenha uma percepção distorcida das coisas. Então, muitas vezes, quando o teu chefe te liga ou ele te manda uma mensagem, fala: "Passa aqui na minha sala, eu preciso conversar com você". Automaticamente você tem um receio de que você vai ser desligado da empresa, de que você vai tomar uma chamada, uma bronca, de que você errou em algum trabalho muito importante que você tenha feito. Por quê? É esse esquema de fracasso que está colocando uma lente que faz com que você tenha uma percepção distorcida
das situações. Essa é uma percepção distorcida que provavelmente você já tomou consciência de que acontece, ou talvez não. Mas existem várias outras distorções que nós chamamos de distorções cognitivas, essas distorções de pensamento que a gente não percebe. O grande problema é elas afetam a maneira como a gente se sente. Então, quando o teu chefe te chama para dar uma passadinha lá na sala dele, você começa a se sentir ansioso, você começa a ter medo, você começa a ter receio. Ou seja, essa lente do esquema afetou não só a tua percepção da situação, mas a maneira como você se sente diante daquela situação. Dentro da abordagem cognitivo-comportamental, a gente tem essa premissa de que aquilo que nós pensamos influencia diretamente na maneira como nos sentimos. E aquilo que nós sentimos influencia diretamente na maneira como nós nos comportamos. Então, quando você fica ansioso, com medo, você está cheio de receios, é impossível que isso não afete teu comportamento. Talvez você perca a tua naturalidade, talvez você fique na defensiva, talvez você acabe agindo de maneira um pouco exagerada, como se estivesse tranquilo demais em uma situação em que você deveria ser um pouco mais contido. Cada um de nós vai ter uma maneira diferente de reagir, de lidar com esses esquemas. Entrar nesse universo dos esquemas é apaixonante. Isso eu posso garantir para você. Você nunca mais vai olhar para você mesmo da mesma maneira. E isso é muito bom, porque você vai conseguir se entender. E isso está relacionado não só a trabalho, como nós falamos aqui, não só a família, como nós falamos aqui, mas a tuas escolhas amorosas. Sim, relacionamentos afetivos estão diretamente ligados, orientados pela lente dos seus esquemas. Se você é uma pessoa que tem um esquema de abandono, por exemplo, é muito comum que você se oriente para buscar pessoas que estão indisponíveis afetivamente, porque você busca inconscientemente a confirmação de que esse esquema é verdadeiro. Sim, no fim das contas as pessoas vão me abandonar. Outro exemplo muito comum que acontece em relacionamentos está conectado ao esquema de subjugação, onde você tem quase que uma necessidade de se submeter a alguém. Você tem como se fosse uma necessidade de que alguém te controle. E aí a gente vê aqueles relacionamentos onde existe uma pessoa controladora e a outra que se submete demais. Essa pessoa que se submete demais é a pessoa que tem um perfil de esquema de subjugação, esquema de autossacrifício, pode ter aí um esquema também de defectividade, quando você não consegue enxergar o teu valor e você se vê como uma pessoa cheia de defeitos, e aí você também não consegue acreditar que você merece uma pessoa de valor ou de que você seja digna de ser amado por uma pessoa de valor. Dentro da área afetiva está o que nós chamamos de química esquemática, que é outro campo vasto onde a gente pode aí desbravar dentro da terapia do esquema. Pessoas que se relacionam com narcisistas são pessoas, em geral, que têm esses esquemas que eu falei: subjugação, autossacrifício, busca de aprovação. Pessoas que são filhos de narcisistas também têm esses mesmos esquemas, desenvolvem uma insegurança fortíssima, então provavelmente são pessoas que têm esquemas de fracasso, que têm esse esquema de defectividade, como eu falei, tem um esquema de subjugação, porque afinal de contas foi submetido ao controle excessivo do pai ou da mãe. São pessoas que têm provavelmente um esquema de autossacrifício fortíssimo, são pessoas que têm um esquema de padrões rígidos muito grande, ou seja, são pessoas que foram exigidas demais e aí elas passam a exigir demais de si mesmas. Eu poderia ficar aqui por horas falando para vocês sobre os esquemas, porque eu amo fazer isso. Mas é exatamente essa minha proposta. Que a cada semana nós tenhamos um encontro, onde nós iremos trabalhar em grupo todas essas questões relacionadas aos esquemas emocionais. Você é meu convidado para fazer parte desse grupo e para que a gente possa iniciar juntos essa jornada de autoconhecimento. Uma vez, a minha primeira psicóloga me falou isso: não existe presente melhor que você possa dar a você mesmo do que o autoconhecimento. Vem comigo que eu te espero no DSE, Desvendando Seus Esquemas.